Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho hoje para trazer mais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tá? Hoje eu vou falar, né, gente, basicamente sobre essa polêmica, tá? Que acabou acontecendo devido a uma declaração, né, que o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, disse ao jornalista Renato Maurício Prado numa conversa informal na sua casa, onde eles estavam assistindo o jogo do Flamengo de quarta-feira contra o Tajeres, tá? Jorge Jesus vai dar uma entrevista ao jornalista Eric Faria, da Rede Globo, também agora, que vai ao ar segunda-feira no programa Bem Amigos, tá bom? Então, assim, ele vai confirmar o que ele disse ao jornalista Renato Maurício Prado, tá bom? E isso causou aí uma coisa muito grande. Então, eu vou estar falando exclusivamente sobre esse assunto. Vou falar rapidamente também sobre a leitura que eu fiz do jogo de quarta-feira, né, o jogo da Libertadores da América contra o Tajeres, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu gostaria, como a gente sempre faz, de pedir a você aí do outro lado que assista o vídeo, que compartilhem, tá? Que se inscrevam no canal, isso é muito importante para nós, tá bom? E que vocês cola esse dedo no like aí também, tá bom, gente? E que assista o vídeo até o final, para que possa nos ajudar a crescer cada vez mais, tá bom? Conto com vocês aí do outro lado, tá certo? Bem, galera, então vamos às notícias. Então, essa fala do ex-técnico Jorge Jesus, né, ao jornalista Renato Maurício Prado, um jornalista que eu admiro bastante, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um jornalista que ele não é de meias palavras, tá? Admiro ele e também o Mauro César, são dois jornalistas do ramo esportivo que eu admiro bastante. Ele trouxe, né? Ele botou, né? Trouxe no canal que ele tem no UOL, no programa que ele tem no UOL Esporte, que o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, na quarta-feira, quando eles estavam assistindo o jogo contra o Tajeres, ele disse que ele tinha vontade, que ele tem vontade novamente de treinar o Flamengo, que só dependia da direção fazer um convite a ele, tá? Que ele prontamente aceitaria. E que ele teria somente até o dia 20 desse mês para resolver a vida dele. Esse foi o ponto básico. Claro, falou outras coisas, né? Mas o básico foi isso, que ele gostaria de treinar o Flamengo e que ele tem um prazo até o dia 20 para resolver a vida dele. Tá? Claro, evidente que isso aí foi um prato cheio, né? A imprensa paulista está fazendo um auê nisso daí, dizendo que o Jorge Jesus faltou com ética ao atual técnico. Gente, a conversa foi de uma maneira informal, na casa do jornalista Renato Maurício Prado, tá? É óbvio que se o Renato postou isso na sua rede social, se o Renato falou isso no programa dele do UOL, claro que tem o aval do Jorge Jesus. Jorge Jesus autorizou ele a fazer isso, tá? Foi uma fala, um ponto de vista diferente? Eu particularmente, eu prezo muito pela ética, tá? Eu prezo muito pela ética. Mas vamos combinar que dentro do mundo do futebol, ética é uma palavra que não existe. Eu vou citar aqui alguns exemplos de técnicos, nem brasileiros, tá? Técnicos europeus que faltaram com ética aos seus clubes, seleção e por aí vai. Dentro do Brasil, existe falta de ética a todo momento dentro do futebol, tá? Exemplo, aqui dentro do Brasil. O que o Palmeiras estava fazendo quando ele estava querendo contratar o Pedro, que a dona Leila estava fazendo? A quem que o Palmeiras estava tentando aliciar? O staff do Pedro.
Estava tratando já até salário, essas coisas todas com o staff do Pedro. E em momento algum estava falando com o Flamengo. Por um acaso, quando a dona Leila se encontrou com o Landim numa reunião de dirigentes de clube, né, não me lembro se foi pela Conmebol ou se foi aqui no Brasil, que ela falou, ó, estou disposto a pagar 20 milhões por ele. 40 milhões, 50 milhões, não sei. E o Landim foi e falou, não. Para o Brasil, só se pagar a multa rescisória. Mais nada, então esquece. Foi ali que ele soube. Mas o assunto já estava sendo tratado. E isso causou um desconforto dentro do clube. Onde o Pedro ficou com a cabeça, né, meio atordoado. Depois disso, o futebol do Pedro meio que deu uma sumida. Porque o Pedro já entrava dentro de campo pressionado pela imprensa paulista. Que o tempo todo falava que ele tinha que sair do Flamengo. Isso é falta de ética. Isso pra mim é falta de ética, tá? Se alguém aí discorda, me perdoe, mas na minha concepção, na minha visão, tá? Isso aí é falta de ética, o que o Palmeiras fez com o Pedro, tá? A imprensa paulista falou que se o Pedro não fosse para o Palmeiras, ele nunca ia para a seleção, ele ia ser um eterno reserva do Gabigol, tá? Estão plantando muita coisa na cabeça do cara, do jogador. E isso, para mim, é falta de ética, tá? Outras faltas de ética já aconteceram dentro aqui do Brasil, né, com times dando pernada em jogador, trazendo jogador de clube, tratando com o jogador e depois só foi lá, acertou e tirou o jogador do clube. No passado, Eurico Miranda fazia muito isso, quando ele tirou o Bebeto do Flamengo e levou pro Vasco. Ele tratou tudo com o Bebeto, depois só chegou lá, só comunicaram que estava levando. Enfim, entre outros. Exemplo da Europa, a gente tem o Mourinho, que já fez isso. A gente tem o exemplo do Guardiola, que já fez isso também. E a gente tem o exemplo do próprio Paulo Sousa. O próprio atual técnico do Flamengo largou a seleção da Polônia no meio de uma eliminatória de Copa do Mundo, onde a Polônia tinha muita chance de ir à Copa, como vai, né? Tinha muita chance naquele momento, tá, de se classificar. E ele simplesmente largou, foi lá e falou assim, olha só, eu tô indo pro Brasil, tá? Eu quero largar aí, eu vou pro Brasil, porque eu quero treinar o Flamengo. Isso não é desejo do técnico. Ele tratou isso antes, pelas costas dos dirigentes da Federação Polonesa. E simplesmente só chegou lá e comunicou que ele estava indo embora. Aí eu pago a multa rescisória. Ele fez isso porque sabia que a multa dele era uma multa piquititinha. Ele fez isso, não fez isso por amor ao Flamengo. Não, eu quero treinar o clube mais popular do Brasil. Não, ele fez isso porque ele olhar, o staff dele deve ter visto e falou só, o seu conterrâneo Jorge Jesus esteve lá, conseguiu fazer um belíssimo trabalho com esse time e hoje Jorge Jesus é um técnico bem visto na Europa. Assim você também pode fazer, porque ele só treinou até agora times de terceira, quarta prateleira. Tá entendendo? Então assim, vai lá pro Brasil, faz um bom trabalho naquele time, que aquele time é bom, e você volta para a Europa, faz um contratinho lá com eles, qualquer coisa. Se parecer uma proposta aí de um time meia boca aqui, um time de segunda prateleira aqui na Europa, você, ó, mete o pé. Essa foi a ideia do Paulo Sousa quando ele aceitou vir para o Flamengo. Não é porque não, eu quero, como ele falou, eu quero treinar o melhor time do Brasil, é um prazer para mim. Mentira. Ele também faltou com falta de ética. Com a Federação Polonesa, que teve que arrumar um técnico às pressas, com a eliminatória, ó, batendo na porta. O Pepe Guardiola, quando saiu do Barcelona, né, ganhou tudo no Barcelona. Ganhou tudo no Barcelona. Ele saiu de lá para treinar o Bayern porque ele disse que já estava, né, querendo ver outros ares. Mas não é nada disso, foi que a proposta era muito melhor. Oferecendo, um caminhão de dinheiro para ele, um caminhão de euros para ele foi. Aí eu te pergunto, que muita gente está falando, muita gente está criticando, né? O próprio torcedor do Flamengo está criticando o Jorge Jesus. Não porque o Jorge Jesus é falso, que o Jorge Jesus é passado. Muitos aí que dizem entender de futebol estão falando isso. Mas pergunta lá a torcida do Barcelona, aqueles que são apaixonados pelo Barcelona, que se o Pepe Guardiola quisesse voltar hoje para o Barcelona, se eles não aceitavam ele. É óbvio que aceitava. Sabe por que aceitava, gente? Porque o cara ganhou tudo no Barcelona. O cara ganhou todos os campeonatos, o cara ganhou Champions, o cara ganhou o Campeonato Espanhol, o cara ganhou a Copa do Rei, ganhou tudo. Ganhou tudo. E quem não quer um técnico vencedor? Então, gente, a gente tem que tem que ter muito cuidado quando a gente fala
que o Jorge Jesus é um antiético, que o Jorge Jesus está querendo fazer, como é que se diz, é um traidor, que o Jorge Jesus traiu, que o Jorge... Gente, eu, como bom flamenguista que sou, como bom flamenguista, eu me considero um bom flamenguista, tá? Eu vivo o Flamengo, eu respiro o Flamengo, eu sou apaixonado por esse clube. Eu quero o Flamengo hoje, que o Flamengo continue em outro patamar, como diz o Bruno Henrique. E esse Flamengo atual não me inspira o mínimo de confiança. O que eu vi na quarta-feira foi desastroso. O Flamengo jogar com lanterna do campeonato da Argentina e o Flamengo não conseguir ganhar com o time que tem. Era para o Flamengo chegar lá e atropelar o time do Tadieres e acabou a conversa. Mas não, o Flamengo em alguns momentos, o Flamengo foi dominado pelo Tadieres. O Flamengo só conseguiu o empate porque da frente do meio para frente, nós temos jogadores extremamente diferenciados. São jogadores que fazem a diferença. Ou alguém aqui me critica, vai me contestar em dizer que o gol do Arrascaeta, o primeiro gol do Arrascaeta no jogo, foi uma jogada ensaiada. Não, o cara é craque. O cara limpou, abriu, viu o ângulo e pimba, bateu o gol, que o cara é bom. Que o gol do Gabigol também foi uma jogada ensaiada. Não, é porque o cara é bom, o cara olhou, viu o Pedro infiltrando e enfiou a bola. Mas aquilo ali não é uma jogada ensaiada, não tem um padrão de jogo. O Flamengo hoje não tem um padrão de jogo. Paulo Souza não consegue. Ele vai para o 6º mês no Flamengo e ele não consegue montar um padrão de jogo para o Flamengo. É essa a minha crítica ao atual técnico. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Acho que ele tem uma visão. Ele entende, ele consegue fazer leitura de futebol. Mas o que está acontecendo hoje no Flamengo é que o time do Flamengo hoje não tem um padrão de jogo. E isso irrita a torcida. O Flamengo entra dentro de campo, é um bando correndo atrás da bola, aí o Bruno Henrique tem que dar um drible, o Arrascaeta tem que fazer uma jogada de gênio, o Gabigol tem que sair para ficar lançando. Aí todo mundo, não, mas aquele gol, o segundo gol, tem dedo do técnico, porque ele tirou, ele botou lá o Pedro com 2 minutos, fez o gol. Não! É porque o Gabigol foi gênio na hora. Ele viu na hora que o Pedro entrou, ele botou a bola lá. Porque ele tirou o Everton Ribeiro. Ele tirou o Everton Ribeiro para colocar se eu não estou enganado, para colocar, não sei se foi o Lázaro ou se foi o Rodinei. Você tinha um garoto da base lá, que é lateral esquerdo. Ele não colocou, ele botou Rodinei na lateral esquerda. Rodinei não funciona na direita, vai funcionar na esquerda, gente. Então são essas maluquices que ele faz que não dá. A gente está no meio de um campeonato. O Flamengo no Brasileiro disputou 12 pontos. 12. Pasme, só ganhou 5. Dos 12, já perdeu 7 pontos. E o Flamengo quer chegar a algum lugar desse jeito? Aquele jogo com o Atlético Paranaense foi horrível, horroroso. O jogo contra o Universidade Católica foi outro jogo. O Flamengo jogou mal, mas ganhou porque era melhor do que o time adversário. E no jogo de quarta-feira o Flamengo conseguiu jogar pior. Mas ganhou porque tem Gabigol, porque tem Pedro, porque tem Bruno Henrique, porque tem o Arrascaeta. Por isso que o Flamengo conseguiu empatar. Mas o Flamengo, em alguns momentos, eu achei que o Flamengo ia perder aquele jogo. Ia conseguir essa proeza. Domingo, a gente tem um adversário caseiro, que é o Botafogo. O Flamengo, na teoria, é muito melhor que o Botafogo. Mas o Botafogo é muito melhor do que o Tadieres. Se o Flamengo tem dificuldade com o Tadieres, eu tô abismado, eu tô preocupado com esse jogo de domingo. Eu tô preocupado. Eu quero o Flamengo ganhando, eu quero que o Flamengo ganhe. Mas eu quero que o Flamengo mostre, no mínimo, de uma organização tática. Coisa que a gente não vê. Coisa que a gente não está vendo com o atual técnico. Aí vem as pessoas me dizerem que o Jorge Jesus não tem que voltar, que ele é passado. Gente, o Jorge Jesus é um técnico que foi vencedor, ganhou tudo dentro do Flamengo. Ganhou tudo que ele disputou. Ele só não ganhou uma Copa do Brasil porque ele já entrou já na reta. Não tinha, se ele tivesse, que se fosse aquele time com 1 mês de treinamento, ele tinha ganho a Copa do Brasil também, daquele ano. Tinha ganho, é óbvio que ele tinha ganho. Não tem a menor dúvida. Todos os campeonatos que ele disputou, ele ganhou Carioca, ele ganhou Supercopa, ele ganhou Recopa, ele ganhou Libertadores, ele ganhou Brasileiro. Qual foi o time, né, do Brasileiro de pontos corridos
que conseguiu ganhar um Campeonato Brasileiro com 4 rodadas de antecedências e que conseguiu ganhar com 10 pontos de diferença do segundo colocado. O vice ficou atrás com 10 pontos. E aí? Quem foi que conseguiu essa proeza? O time de Jorge Jesus. Ele fez os técnicos brasileiros repensarem as suas táticas. Hoje todo mundo quer pensar tática, todo mundo quer jogar acima. Por quê? Porque o Jorge Jesus chegou aqui, montou uma máquina de fazer gol, montou um time, um absurdo, o que o Flamengo jogava em 2019. Ah, Levi, mas agora ele não vai jogar igual a 2019. Não interessa. Se o time do Flamengo vai jogar igual a 2019, eu também acho até que não vai. Mas pelo menos a gente vai ver um padrão. A gente vai ver assim, não, a gente vai ver lateral direito na lateral direita, lateral esquerdo na lateral esquerda, meia, atacante. Ponto. É isso. Tá entendendo? É isso que eu penso. É isso que eu quero. Um Flamengo que tem um padrão. Um Flamengo que seja um time que a gente possa chegar diante da televisão e assistir, ou ir até o Maracanã e assistir e falar, não, o Flamengo pode não ser aquele Flamengo avassalador de 2019, mas é um Flamengo que os times adversários vão respeitar. Hoje ninguém respeita o time do Flamengo. A gente viu isso na Copa do Brasil contra o Altos. O Altos do Piauí botou lá um ferrolho. Viu que o Flamengo não era aquele bicho papão todo, foi pra cima. E saiu na frente. O Flamengo teve que... Não, olha só, eu sou o melhor time, então peraí. Vou lá, atacou, fez 2 gols, acabou. Mas o time se é na época do Jorge Jesus, gente, quando aquele time do Jorge Jesus jogava, ele não se contentava com um gol. Fazia 1, queria 2, fazia 3, 4, 5, 6 e por aí ia. Era um time muito avassalador, era um time que tinha um padrão tático absurdo, um time que não deixava o adversário pensar. Quando o adversário tomava a bola, já tinha 4 em cima dele, tomava, ia lá e fazia o gol. E foi assim que o Flamengo foi campeão de tudo. Então, se ele é antiético, se ele tá faltando com a ética com o futebol, se ele tá sendo esse monstro todo, eu quero esse monstro novamente no Flamengo. Porque eu quero chegar no final do ano, comemorar a Libertadores. Eu quero no final do ano, chegar lá e comemorar o Brasileiro, Copa do Brasil. E quem sabe uma ida pro Mundial. Isso eu quero comemorar no final do ano. Eu não quero chegar no final do ano e ficar chorando as lágrimas. Tipo assim, poxa, nós insistimos com um técnico e ele não deu resultado. Porque eu, sinceramente, como comentarista aqui, né, comentarista aqui do canal Sempre Flá, eu não estou dizendo, a minha opinião pode até divergir um pouquinho da opinião do meu amigo Márcio aqui do canal. Mas Levi, eu acredito que ele vai pensar da mesma forma. Levi, não consigo ver o Flamengo ganhando alguma coisa esse ano. Não consigo ver. Sinceramente, eu não consigo ver. Se vai ganhar, poxa, que bom. Mas eu com essa tática, com esse jeito de jogar, Levi, não consigo ver. Tá? Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo imaginar o Flamengo conseguindo ganhar uma Libertadores da América jogando esse futebol. Porque nas oitavas, passar dessa fase agora, gente, da primeira fase, o Flamengo vai passar, até porque é um time melhor e caiu, os outros adversários são fracos. Tá? Então o Flamengo provavelmente ele vai se classificar. Tá? Na próxima rodada o Flamengo já deve carimbar a sua passagem para as oitavas de final. Até porque o último jogo, vamos combinar, é contra o Sport Cristal, que é a baba da baba do grupo. Tá? Então o Flamengo deve se classificar. Mas quando chegar na segunda fase, será que a gente pega, sei lá, um Estudiantes, um Boca, Corinthians, sei lá, um Palmeiras? Eu não sei. Já pensou se a gente pega um time desses de ponta? Aí, o Flamengo não tem condições de ganhar, não vai ganhar. Se pega um time desse para jogar lá no Morro, não vai ganhar, gente, não tem como. Porque o padrão de tática do Flamengo é uma bagunça. E quando a gente pensa que aquela bagunça tá funcionando, o Paulo Souza vai lá e bagunça mais ainda. Então isso daí irrita, isso me irrita, isso me deixa muito preocupado com o time do Flamengo. Perdemos um Carioca que era para o Flamengo ter a obrigação de ganhar por ser o melhor time. Conseguimos perder para o Fluminense. Né? Um time que teoricamente era mais fraco que o nosso, a gente conseguiu perder de uma maneira uma maneira humilhante pro time do Fluminense. Tá? Agora, brasileiro, era pro Paulo Souza já chegar no Brasileiro na Libertadores com o time pronto. Olha só, foram 4 meses, o Campeonato Carioca todinho, nós fizemos experiência. O time do Flamengo é esse aqui. A gente vai jogar dessa forma, é esse jeito aqui, e botar o time para jogar. Se vai dar certo ou não, aí já era outra coisa. Mas todo jogo é uma escalação diferente. Todo jogo é um goleiro diferente. Todo jogo é uma zaga diferente, é um meia diferente, é uma substituição diferente.
Fica aquela briguinha, se vai botar Pedro, se vai botar Gabigol, se Bruno Henrique entra, se não entra, se é o Lázaro, se é o Marinho. Aí quando bota os caras invertidos. Isso irrita, sinceramente me irrita. Então, se o Jorge Jesus está sendo antiético, se o Jorge Jesus está sendo o mau caráter, como um certo ex-jogador que tem um programa aí de televisão falou, problema. Eu não quero saber, eu quero o melhor pro meu time. E se o melhor pro meu time hoje, se o melhor pro Flamengo hoje é Jorge Jesus, que venha. Que venha o Jorge Jesus e faça esse time jogar como tem que ser. Faça esse time novamente engrenar. Porque não é possível que esses jogadores não consigam jogar futebol. Não é possível ficar nessa mesmice, nesse entrave, nesse futebol feio, nesse futebol horroroso que o Flamengo está apresentando isso. Não dá. Não tem a mínima condição. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar esse imbróglio aí mais pra frente. A coisa tá feia, tá? Causou, a entrevista do Jorge Jesus, né? Essa fala do Jorge Jesus causou um auê lá no Ninho. Já ouvi dizer que a demissão de Paulo Souza já se encontra na mesa de Landim, mas o Landim, ele é uma pessoa muito inteligente. Eu acredito no bom caráter dele. Eu acredito que ele quer também o melhor para o Flamengo e que ele deve estar analisando. E eu acho que tudo isso passa pelo jogo de domingo e pelo jogo do dia 17. Se nada disso, se o Flamengo conseguir a proeza de empatar ou perder para o Botafogo domingo e conseguir a proeza de empatar ou até mesmo perder para o Católica aqui no Maracanã, para mim já era. Então, eu acho que tem que ser revisto isso, tem que ser pensado, tá? Se vai ou não tentar bancar o atual técnico. Tá bom? E a minha opinião é bem clara. Se o melhor para o Flamengo é o Jorge Jesus, que ele venha, tá? O jogo de quarta-feira eu já falei, foi um jogo horrível, que o Flamengo, pra mim, o Flamengo só empatou por causa de valores individuais, porque tática mesmo não tinha nenhum, tá? Tô muito preocupado com o jogo de domingo contra o Botafogo. Eu acho que o Botafogo é um time até mais organizado que o time do Flamengo, tá? Que o time do Flamengo hoje. E o Flamengo vai jogar diante de um público muito grande lá em Brasília e vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que se perder, a coisa vai ficar meio feia, tá bom? Galera, essa daí foi a minha manchete de hoje, tá? O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe, de repente, eu tenho alterado a minha voz aqui, mas é assim que eu penso. Eu sou muito flamenguista, eu quero sempre o melhor pro nosso time, pro nosso Flamengo, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal aí, dá um like, né? Dá um like aí nos nossos vídeos, compartilhe, assista o vídeo até o final para dar essa moral aí para mim e pro Márcio. Tá bom? Galera, um beijo no coração de cada um de vocês. Ó, isso aqui, ó, é sempre Flá.